Graça e paz a todos nós, meus amados. Mais uma vez aqui reunidos estamos para pedirmos perdão ao nosso Deus Pai Jeová, em nome do vosso Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, elevemos o nosso pensamento até o trono de Deus para ouvirmos o Santo Evangelho. Hoje, nesta terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum, vamos retomar o Evangelho de Mateus no capítulo 13, dos versículos 36 ao 43. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meus amados e amadas, palavra da salvação, vamos meditar um pouco? Meditemos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos, conforme afirma o versículo 40 do Evangelho de Mateus. O que é que a gente faz com tanta maldade nesse mundo? Não dá para a gente criar um mundo separado? Os fariseus tinham esse complexo. Eles se sentiam os santos e queriam viver apartados dos pecadores. Mas Jesus ensinou que a gente precisa saber conviver com todo mundo, sem ser todo mundo. A diferença está aí. Precisamos conviver com todo mundo sem ser todo mundo. Precisamos aprender com Deus, que é tolerante, paciente, lento em julgar. No livro do Êxodo, tem essa apresentação de Deus. Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados, mas ele não deixa nada impune. Vamos lembrar que está lá no versículo 33 do livro de Êxodo. Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Um homem semeou boa semente de trigo em seu campo. De noite veio o inimigo e semeou o joio. Cresceram juntos, trigo e joio. Quando começaram a aparecer as espigas, notou-se que no meio do trigo havia o joio. Na verdade, não é fácil diferenciá-los. O joio tem aparência de trigo, mas as espigas são diferentes. Os grãos do joio não são bem organizados na espiga, como os do trigo, e são venenosos. Os empregados queriam arrancá-los, mas o proprietário não deixou. Isso afetaria gravemente o trigo. É que as raízes do joio são rasteiras e saem se entrecruzando com as do trigo. Disseram chegar o tempo da colheita. Aí sim arrancaram primeiro o joio e o queimaram, e
recolheriam o trigo no celeiro. Mas Jesus, à parte em casa, com os discípulos, deu uma explicação a essa parábola. O homem que semeia a boa semente é ele mesmo. Jesus, o trigo, são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. No fim dos tempos, os anjos farão a ceifa e cada um terá o seu destino. Os maus para o fogo eterno e os justos para a glória. E uma primeira lição é nos precaver vigiando para que a nossa plantação não seja infectada pelo joio. O inimigo age na calada da noite, enquanto todos dormem. Como Jesus contou na parábola, a semente boa tinha sido plantada durante o dia. Plantar durante o dia, ótimo, mas vigiar também, para que de noite não venha o inimigo e infiltre o joio na plantação. É preciso estar vigilante também durante a noite. O dia pode representar a clareza e a transparência com que a gente precisa agir. Mas quando a coisa é pública, é comunicada, é acompanhada por outros e o mal fica com menos chance. Mas as que são escondidas, conversas a meia voz, segredinhos, são campo fértil para a ação do inimigo. Claro, uma coisa é o direito à privacidade, outra ação é as escondidas, acobertada pela mentira, pela falsidade, pela impunidade. É aí que o mal se infiltra, que o inimigo semeia o joio em nossa plantação. Meus amados e amadas, e uma segunda lição que o Senhor quer nos ensinar é que nesse mundo nós vivemos misturados com joio e trigo. Não é o caso de adotarmos o jeito fariseu de querer viver separados, de formarmos guetos cristãos. Somos fermento na massa, mesmo vivendo com todo mundo. Não podemos ser todo mundo. Os valores do reino é que nos guiam. Não os valores do mundo. Jesus mesmo pediu em prece ao Pai, na última ceia, que não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse do maligno. O nosso lugar é o mundo mesmo, junto com o joio, mas não para nos tornarmos joio, mas antes para ajudar o joio, dar bons frutos, não frutos venenosos. De toda forma, Deus é quem é o juiz assim. Nós já sabemos que o fim do joio é muito ruim. Nós sabemos que o fim do joio é muito ruim. Para o celeiro, vejamos agora, para o celeiro é uma situação onde só vai o trigo. Amados e amadas, vamos guardar esta mensagem? O mal existe, o diabo ainda não se aposentou, nem está de férias, não é verdade? E tem muitos assessores e aproveita quando o agricultor dorme para plantar uma semente ruim na sua vida. Jesus quer nos alertar, orai e vigiai. Vamos agora rezar a palavra. Senhor Jesus, Tu nos ensinastes a rezar no Pai Nosso, livrai-nos do mal, ajuda-nos, Senhor, a estar vigilantes, para que o inimigo não semeie joio na nossa plantação, na nossa família, na nossa comunidade. Ensina-nos a conviver com quem é joio, sem excluí-lo, mas sem imitá-lo ou deixar-nos cooperar pela desonestidade, pela infidelidade, ou melhor, digo, infidelidade, por suas más ações. Antes sejamos capazes de ajudá-los e a dar bons frutos, antes que chegue o dia final da colheita. Seja bendito o teu santo nome hoje e sempre. Amém.
Meus amados e amadas de Deus, peçamos a nosso Deus perdão, porque nós estamos diante das afirmações do Evangelho e sabemos que Jesus deixa bem claro para aqueles que pedem que explique essa diferença do joio e do trigo. Nós temos que sermos trigo, sermos o fermento e nunca deixar aquele joio para trás. Temos que, às vezes, caminhar junto para que, assim, possamos encontrar a luz que é Jesus, a luz que não nos desampara, Jesus que veio para nos ensinar. Nós temos que passar por intempéries, mas na certeza de que Jesus já venceu tudo por nós. Vamos agora lembrar dos nossos entes queridos que estão precisando desta graça, desta graça da paz, da salvação, da cura, de meditar sim nas palavras do Evangelho, de viver o Evangelho, porque assim sendo, meus amados e amadas, tornaremos trigo nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba o meu abraço e até o próximo com o poder de Deus.